Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve pra não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo de ontem do Cruzeiro contra o Flamengo pelo Brasileirão, que o Cruzeiro ganhou de 2-1. Teve um excesso de jogo de Cruzeiro e Flamengo essa semana, né? Teve o outro quarto, esse quarto da Libertadores e, esse sábado. Cruzeiro jogou o primeiro tempo igual vinha jogando, assim, contra o Flamengo, né? Não indo nas divididas, né? Sem ímpeto, sem vontade, assim. E no segundo tempo já mostrou uma postura diferente, sabe? Saiu até vaiado no primeiro tempo, eu acho que as merecidas, porque, né, não foi no primeiro tempo, né, que igual tava sendo, sem que o Cruzeiro tem chances, com o Flamengo dominando. É, a questão das laterais ali, eu acho que já fez uma diferença, né? A gente viu com o Fagner e o Djalma, assim, né? Eu acho que é a que tem sido melhor nos jogos, do que o William ali. Então já foi melhor essa zaga, assim, né? Já o meio que improvisado, mas né, deu conta, assim. E chama atenção a raça, a vontade dele, assim, né? E uma coisa que me impressionou no final, né? Ele, assim, sozinho, vibrando. Se for preciso ele, né, ficar ali com ponto, vou falar assim, com machucada, né, tá, né, ele quer, tá, ele fica ali, se precisar, tal, de ficar ali, né, tipo, com muleta só na zaga, assim, eu vejo ele fazendo isso, assim, né, todo estropiado, mas tá, fica, se precisasse ele estaria nisso, porque é uma raça, assim, né, que você percebe que é dessa questão argentina mesmo, sabe? E Romero, a gente percebe muito isso também, né? E aí, já no segundo tempo, eu acho que teve uma postura diferente e deu pra perceber, foi nítido, assim, que aquele segundo tempo era o segundo tempo que a gente esperava, talvez, no Maracanã, quando empatou, e no Mineirão, quando fez 1-0. Que teve um carrinho, não lembro se foi, acho que foi o Romero, deu um carrinho que ia ficar só, não sei se Bruno Henrique, algum jogador ia ficar, né, tipo, ele cara a cara quase com o goleiro, ele fez a falta, ele segurou mesmo pra não chegar e tal. E até recebeu o cartão amarelo e tal. Mas tinha que fazer a falta, não tinha como, né? Então a gente percebeu. E né, que nesse segundo tempo, assim, o Cruzeiro já percebeu que quando queria fazer, quando precisava fazer a falta, ficou mais nessa questão desse indo nas divididas mesmo, né? Buscando a posse de bola e tal. Buscando a posse de bola, igual eu falei, né? Indo naquele contato, né? Sabendo dividir, né? Buscar a posse de bola. E acho que é muito nessa questão. Vai ter que. Pra você conseguir isso do Flamengo e tal, vai ter que ter esse algo a mais, essa raça, essa vontade ali de disputar a bola. Não tô falando nem de falta e tal. Essa vontade de disputar a bola mesmo maior do que outro time. Tem que ter esse algo a mais. E no segundo tempo, né? O Cruzeiro demonstrou isso. A questão da zaga, eu acho que fez uma diferença também nesse jogo, mas aliada junto com a postura que, né, a gente viu que mudou completamente. O Cruzeiro precisava muito dessa vitória, acho que para dar resposta, principalmente, né, por causa da eliminação no Libertadores, principalmente pro Flamengo, e caiu de ser o próximo jogo do Brasileirão, né? Então, se perdesse e tal, e tem um clássico já na terça, né? Seria mais um momento, né, de às vezes retomar essas fases que o Cruzeiro passou, né? E seriam, né, ruim assim para ir enfrentar o Atlético, né, né, principalmente em fases de Copa do Brasil, né, de mata-mata. Então foi muito importante essa vitória. E o Cruzeiro ter demonstrado essa postura no segundo tempo, tanto que saiu aplaudido tal no final do jogo.
Em relação ao jogo também, eu falei, foi outra postura, tal. Coisas que me chamaram a atenção, essa questão do Vijal Barraça, tal. Fagner, né, assim, é muito diferente. Claro que não tem, às vezes, tem outras questões que o Igor não tem, tal, mas em jogo cascudo, assim, eu acho que tem. Eu acho que a experiência é melhor, sabe? Sabe a hora que tem que ir ali com aquela questão dessa. De se não conseguir a bola é fazer a falta mesmo tal, né? E eu acho que eu tenho essa percepção melhor por já ter tido dessa casca, vamos dizer assim, por exemplo, que Cássio, né? Fábio, por exemplo, Rossi, alguns jogadores já tem, né, por ter já feito jogos tão grandes. Achei a postura do Wesley muito boa, assim, sabe? Sempre indo, indo pra um contra um ali, buscando às vezes, roubar a bola e vai pra frente mesmo. E é isso que tem que tentar mesmo. Entendeu muito desde tenho gostado, tem queimou minha língua até isso. Eu não queria que viesse depois que deu aquelas questões, aqueles problemas dele ter falado, né, que esperar uma pedida do Corinthians tal, né, e acabou não dando certo, aí as partes voltaram a conversar e tal. Então já tinha me chamado a atenção de ter entendido o jogo, sabe, da Libertadores, que o Matheus Pereira meio que dá um consolo ali pra ele, né? Ali na hora que tá descendo, que tá na escada ali, descendo no jogo da Libertadores. E ontem também ele chamando a torcida, sabe? Acho que fez um jogo muito bom. O João João Lucas eu achei que também entrou muito bem e tal, assim, ele dá uma dinâmica interessante pro meio de campo aí, porque o Romero também tem essa questão da bola e tal, mas eu acho que o João Lucas tem um físico, né, essa rapidez, por questão de idade também, né, então chama atenção. Arroio, bendita perna esquerda, né? Incrível golaço, assim, e do mesmo jeito que fez, né? Com o jogador do Flamengo deitou de novo, né? Samuel Lina deitando de novo. E bendita, né? Abençoada perna esquerda. Caio Jorge aí, né? Tá devendo, assim, mas acaba que tem uma marcação, né? Não tem como o Flamengo, assim, vai ter esse. Provavelmente, né? O Jardim e tal, conhece muito o Caio Jorge, então vai ter uma marcação especial mesmo. Cabe a ele buscar, né, cada vez mais sair dessa marcação. E não fez um jogo tão bom assim, não. Mas, né, a gente precisa muito dele, né, e buscar dar essa resposta. Ontem eu achei que ele também buscou, tentou, você sempre vê ele sempre sério, tal, compenetrado, tentando lutar, não foi, igual eu falei, no segundo tempo ali não pode falar que não foi por, né, tentaram, tal, buscaram, né, e é uma coisa, né, eles têm melhorado a efetividade, né, o Cruzeiro, tanto que no do Flamengo, né, teve aquela única chance ali no segundo tempo também, no jogo da Libertadores, e já consegue marcar. Então, o Cruzeiro deu uma melhorada, assim, sabe, na efetividade, sabe? O Flamengo, por exemplo, no jogo ontem também poderia ter feito uns 2-3-0 no primeiro tempo, não conseguiu. O Cruzeiro já no primeiro tempo, acho que foi com 7 minutos, né, o gol do Arroio, alguma coisa assim, se eu não tô enganando. E acho que tinha sido o primeiro lance, assim, desse segundo tempo e já conseguiu marcar tal, então tem tido um time mais efetivo. Eu falo da partida do João Lucas, do 67, do 67, que foi. Não foi. Ele tentou também, mas ele chamando a torcida, acho que ele também entendeu o que é ser Cruzeiro e tal, né? O que é jogar, né? O que era jogar de novo com o Flamengo e tal. Acho que ele entendeu, pedindo apoio da torcida e tal. Buscando as jogadas, não, né? Não,
Não foi por falta de tentativa. Teve até um lance ali que acho que a bola passa perto da trave e tal, que ele dá um chute de fora da área. Então tá buscando tal. Eu queria ver uma coisa que eu fiquei pensando. Ele de novo, eu acho que só no primeiro jogo de estreia dele e do Wesley que eles jogaram juntos, né? E normalmente quando ele tá entrando, o Wesley não tá em campo. Então eu tava querendo ver mais deles juntos, sabe? No campo mesmo. Que foi. Achei que foi o jogo que ele melhor jogou, assim, sabe? Mas aí é ter paciência e tal, né? Igual com o Rojas, eu acho que também vai ter que ter uma paciência, é num clube novo, né? Saindo do país e tal, né? Então acho que tem esse tempo de adaptação também, né? E em relação ao jogo foi isso, eu acho que de observações assim, né? Foi um jogo que o Cruzeiro precisava vencer, precisava dar resposta. E eu fiquei pensando, né, nessa questão de que acho que não perdeu, tal, pro Flamengo. Teve uma postura ruim, sim, né? É, mas de buscar, né? O porquê disso, né? Por que nesses de ter tido, acho que a postura não foi porque eles queriam ter tido essa postura e tal, não foi porque eu vi muitos comentários falando que foi porque não entenderam o jogo, não entendem o que é jogar no Cruzeiro e tal. Eu até acho que nem foi muito isso, né? Aí eu acho que tem coisas por trás que aí cabe a comissão, né, departamento, né, fiz departamento lá de psicologia, se tem, não tem, entender, porque eu até fiquei também observando, foi muito em jogos de ida e volta que o Cruzeiro tem alguns, por exemplo, no do Corinthians, o que o Cruzeiro jogou na Arena Corinthians para conseguir fazer 2-0 lá na Arena Corinthians, né, naquela da Copa do Brasil, não é todo time que consegue fazer um 2-0 lá, e aí toma o gol, mas o jogo que fez aqui também, né, podia ter tido mais concentração e tal. Então não acho que não foi por causa de falta de entrega, faltou entrega tal, mas não é porque eles não entendem o peso da camisa, o peso do que é estar no Cruzeiro tal. É porque aconteceu mesmo, parece que eles, né, aí que não dá pra entender mesmo, né? Parece que desligam alguns momentos dos jogos mesmo, né? Igual do Flamengo foi os 45 minutos que ficou mais na defesa. E aí só ficou na defesa. Então, às vezes, foi esse momento de desligamento que aí, às vezes, falta um jogador mesmo ali chegar e falar, gente, acorda, acorda. É perceber que tá nesses momentos, alguns jogadores, principalmente as lideranças, e acordar o time. Porque, igual eu falei, não é porque não entendem o peso, não entendem o peso do jogo, não entendem o peso da camisa. Não, dá aquele negócio, vamos dizer assim, bizil na mente mesmo e às vezes fica mais na defesa mesmo e tal, mas eles mostram em outros jogos, não é isso que fica que aí deixa a gente encucado. Em outros jogos eles mostram que tem a capacidade, né? Igual ontem, né? No segundo tempo, né? Os 15 minutos, assim, o Cruzeiro dominou a partida, dominou assim a partida, finais. Então, eles tem jogo que eles mostram que a gente pensa, não, né? Por isso que fica, né, como se fosse a bola. Tem jogo que mostra, nossa, não é possível que esse time, né, não tem capacidade de vencer tal, um jogo de Libertador, né, um jogo dessa importância. Em outros, aí depois mostra com o mesmo time que tem capacidade, sim, né? Então, é entender mesmo o que acontece. Às vezes essas lideranças, quando perceberem no jogo ali, chamarem a atenção, falando, não, gente, ó, vamos lembrar desses jogos e usar mesmo, porque são feridas que demoram, né? E o torcedor tá com essas feridas, então quando vem esses jogos, né, que não tem postura, não tem essa vontade que a gente fala, gente, não é possível, como que joga um jogo, né, de Libertadores sem raça e tal. Os jogadores, principalmente mesmo, né, e
liderança, gente, vocês estão lembrados dos jogos? A gente não pode ter essa postura quando comer e falar mesmo, tal, que aí o jogador, igual eu falei, eles sentiram sim ter saído, né? Deu pra perceber pela postagem do Fábio Stubum, acho que ele fez uma postagem com o Figo e tal, na hora da recuperação. O Matheus Pereira nos bastidores, na hora que saiu, né, no bastidores que ele é aplaudido, ver como que tirou um peso, ele meio quase emocionado, como se tivesse tirado um peso das costas dele. Acho que ele sentiu essa questão de ter falado também, né, de que ele não é decisivo e tal. Então, acho que ele entende que ele não é, tanto que a coletiva dele foi muito boa, falando que entende que tá devendo e tal. Então, eles lembrarem desses momentos que passaram, para não passar isso de novo. E usar isso pra. Eu acho que, igual eu falei, o que falta é essa casca deles entenderem nesses momentos mesmo e não desligar tal, não dá essa questão, não desligar, né, não dá essa. Não ter essa falta de ímpeto e tá ali concentrado 100% mesmo, que acaba que jogos de mata-mata, jogos de ida e volta, não tem como, né? É jogos que você tem que estar ligado o tempo todo, né? E talvez seja essa questão, né? De que tem, é normal, né? Vai ter momentos que vai ter, sim, né? Que você vai dar aquela segurada na bola, daquela respirada no jogo, mas não pode deixar que essa respirada tal te dê você tomar um gol tal. É você ter o controle do jogo, né? Nesses momentos também, talvez seja isso. Nesses momentos que, né, sem a bola tal de defesa, saber ter o controle do jogo. Bom, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, né, terça-feira, já virar a chavinha também, né? Graças a Deus já passou todos os jogos com o Flamengo e tal. Virar a chavinha para a Copa do Brasil e esses 2 jogos da Copa do Brasil, né? E os jogadores focarem 4 jogos para estar na Libertadores do ano que vem, né? Claro que eu acho que o título seria muito importante da Copa do Brasil e tal, mas né? Eu acho que já focando, né, nesses 4 jogos, já estando na final, já te garantir para Libertadores do ano que vem é um motivador para esses jogadores, né? Principalmente nesse jogo, né? Contra o rival, assim, e que são jogos de Copa do Brasil muito importantes, né? E o Cruzeiro carrega, né, essa questão de ser o maior campeão da Copa do Brasil. Bom, foi esse o vídeo. Até o próximo.